A cidade de Chicago estava silenciosa naquela noite, as ruas escuras iluminadas apenas pela luz de postes de iluminação fraca. Dentro de uma casa de tijolos vermelhos, em um bairro tranquilo, Bianca estava em casa, sozinha. A casa parecia vazia, não só em termos físicos, mas também espirituais. O eco do silêncio preenchia os cantos, enquanto ela caminhava pela sala, seu olhar fixo nas paredes que guardavam tanto amor quanto desconfiança. Ela e Richard haviam se casado há quase 7 anos. Quando se conheceram, ele parecia ser o homem dos seus sonhos. Inteligente, charmoso e atencioso, Richard conquistou seu coração com palavras doces e promessas de um futuro perfeito. Mas, à medida que o tempo passou, algo mudou. O Richard que ela conhecera, carinhoso e presente, transformou-se em alguém distante, sempre ausente. Bianca, no entanto, manteve sua esperança viva. Afinal, casamento é trabalho, pensava ela. Mas será que estava trabalhando sozinha? Bianca sentou-se no sofá, seu olhar vazio fixo na TV desligada. O relógio na parede marcava 23h45. Ela sabia que Richard não voltaria tão cedo caso voltasse. Cada vez mais, ele encontrava desculpas para se afastar. As noites fora de casa, os telefonemas em horários estranhos, o modo como evitava seu olhar, tudo estava ali, claro como cristal. E ela, teimosa em não ver, preferia seguir fingindo que nada estava errado. Mas naquela noite, algo diferente aconteceria. Algo que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Bianca recebeu uma mensagem no celular. Era de sua amiga Emily, que morava a poucos quarteirões dali. Bianca, você está em casa? Preciso conversar com você. Urgente. Ela leu a mensagem mais de uma vez, sentindo uma pontada de ansiedade crescer no peito. O que Emily queria? Poderia ser algo trivial, talvez algo relacionado ao trabalho ou um convite para sair. Mas, com o passar dos minutos, Bianca sentiu um calafrio. Algo não estava certo. A amizade delas nunca havia sido marcada por urgências assim. Sem pensar 2 vezes, Bianca pegou a bolsa e saiu para encontrar sua amiga. Quando chegou na casa de Emily, a porta estava entreaberta. Um pressentimento tomou conta dela enquanto empurrava a porta suavemente, entrando sem fazer barulho. Emily estava sentada na sala, os olhos vermelhos e inchados. Ela parecia ter chorado por horas. Bianca se aproximou, preocupada. Mas antes que pudesse falar, Emily levantou a mão. Você precisa ouvir isso, Bianca, disse Emily, sua voz trêmula. Eu não sabia como te contar, mas eu não consegui ficar em silêncio. Confusa e temerosa, Bianca se sentou ao lado de Emily. O que está acontecendo? O que você quer dizer? Eu estava no seu bairro ontem à noite. Richard estava na casa de uma mulher. Eles estavam juntos. O choque foi instantâneo. Bianca ficou parada, os olhos fixos em Emily, sem conseguir processar as palavras que acabara de ouvir. Não acredito, Emily. Isso não pode ser verdade. Richard nunca faria isso comigo. Bianca, eu ouvi tudo. Eles estavam conversando e não era só sobre o que ele sentia por ela, mas sobre o quanto ele estava cansado de você. As palavras atingiram Bianca como um soco no estômago. A dor era física, quase insuportável. Ela se afastou lentamente, tentando organizar seus pensamentos. Eu sei que você precisa de tempo para processar, mas eu não podia ficar em silêncio. Emily continuou, tentando encontrar as palavras certas. Eu te avisei várias vezes sobre os sinais, mas você não quis ver. Agora é hora de tomar uma decisão. Bianca ficou ali, imóvel, com a mente trabalhando a mil. Sua vida, a vida que ela achava que conhecia, estava desmoronando ao seu redor. Richard, seu marido, a pessoa com quem ela compartilhou seus melhores anos, havia a atraído de uma maneira cruel, deixando-a em uma posição vulnerável, sem saber o que fazer. Os primeiros raios de luz filtravam-se pelas cortinas da manhã, mas Bianca ainda não conseguia afastar a sensação de desorientação que a invadia. Naquela noite, as palavras de Emily ecoaram em sua mente, repetindo-se como um mantra. Richard estava com outra mulher. Era difícil acreditar no que ouvira, mas as evidências estavam claras, e agora a dor era real. Ela se levantou da cama, ainda com a cabeça a mil, e se aproximou da janela para tentar organizar seus pensamentos. Bianca sempre foi uma mulher de rotina. Seu mundo estava ancorado em sua casa, em Richard, e em seu trabalho no hospital, onde era enfermeira.
Sua vida era simples, mas segura. Ela acreditava que o casamento era uma construção diária, um pacto silencioso entre dois seres que, com o tempo, aprendem a compartilhar até os menores detalhes do dia a dia. Ela e Richard haviam construído uma vida juntos, mas a ilusão parecia ter sido desfeita em uma única noite. Ela pensou nas vezes que o viu distante, nas discussões sobre trivialidades que nunca pareciam ter fim. Ele sempre ficava nervoso quando ela tocava em certos assuntos, como se tentasse esconder algo. Mas Bianca nunca queria acreditar que aquilo fosse mais do que apenas o estresse do trabalho. Richard sempre foi o tipo de homem que gostava de se mostrar invulnerável. O tipo de homem que nunca revelava suas fraquezas. Ele era bem-sucedido, charmoso e muito focado no trabalho. Juntos compraram a casa que sempre sonharam, em um bairro calmo de Chicago. Mas Bianca começava a perceber que ela estava vivendo em uma ilusão, uma vida moldada pelas expectativas sociais e pessoais, não pela verdade de seu relacionamento. Enquanto Bianca refletia sobre as falhas do passado, Richard estava, naquele momento, em algum lugar na cidade, aparentemente alheio à tempestade emocional que se formava em sua esposa. Ela sabia que ele tinha muitos amigos, mas uma sombra de desconfiança surgia em sua mente. Como ele poderia estar se relacionando com outra mulher e ainda assim manter as aparências? Quem ele realmente era? Na verdade, o Richard que Bianca conhecia não era o único a habitar seu mundo. Havia também Sarah, a mulher que Emily tinha visto com ele. Sarah era uma mulher misteriosa, pouco conhecida por Bianca, mas ela sabia o suficiente para sentir um arrepio sempre que seu nome surgia em conversas casuais. Sarah era amiga de Richard desde a faculdade, mas ele sempre a mantinha à distância de Bianca, dizendo que ela era apenas uma amiga do trabalho. Mas o comportamento dele agora parecia confirmar o que Bianca sempre temia. Ele não só mentiu sobre o relacionamento com Sarah, mas também lhe ocultou uma parte de sua vida. O trabalho de Richard, uma empresa de tecnologia em ascensão, dava-lhe muita exposição, e ele sempre estava cercado de colegas e clientes influentes. O status e a vida social que ele cultivava muitas vezes tomavam mais espaço do que Bianca gostaria de admitir. Ela nunca imaginou que esse mundo de contatos e reuniões pudesse esconder algo tão sombrio, tão traiçoeiro. Sarah, por outro lado, não era uma figura qualquer. Ela possuía um magnetismo peculiar, algo que atraiu Richard de uma forma que Bianca não compreendia. A mulher parecia se adaptar perfeitamente ao estilo de vida de Richard, com uma personalidade extrovertida e uma confiança inabalável. Ela sabia como se mover em círculos sociais de alto nível, como agradar e conquistar os que estavam à sua volta. Bianca sentiu uma raiva crescente, mas também uma sensação de impotência. Ela queria gritar, confrontar Richard, mas havia uma parte de si que temia a reação dele. Será que ele admitiria o erro ou a perderia de vez? O medo de ser descartada, de perder tudo o que construíram, a paralisava, mas também lhe dava forças. O que fazer quando as mentiras que sustentavam sua vida caíam por terra? A dor foi substituída por algo mais cruel. A dúvida. O que mais Richard esconderia? O que mais ele faria sem que ela soubesse? O peso da traição não estava apenas no ato em si, mas em tudo o que vinha junto com ele. As mentiras, as manipulações, o egoísmo de Richard. Bianca já não sabia em quem mais poderia confiar, nem mesmo nela mesma. Mas, à medida que as horas passavam, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ela não poderia mais ser a vítima passiva. O tempo, o sofrimento e a desilusão começaram a se transformar em algo mais poderoso. Um desejo ardente de vingança. A vingança, no entanto, não seria algo impulsivo. Bianca sabia que teria que ser estratégica, que deveria fazer cada movimento com precisão. Ela começou a imaginar maneiras de desmascarar Richard, de expô-lo de forma que ele não pudesse escapar. O plano seria meticuloso e, ao mesmo tempo, a única forma de recuperar o controle da situação. Bianca passava os dias tentando manter as aparências, escondendo seu tormento por trás de um sorriso forçado. No trabalho, ela se mostrava eficiente e dedicada como sempre. Mas sua mente estava longe, rondando os eventos daquela noite e planejando cada passo cuidadosamente. Não seria fácil descobrir a verdade, mas ela estava determinada. Ela sabia que Richard, com sua natureza manipuladora, nunca seria fácil de desvendar.
Ele tinha o dom de parecer perfeito aos olhos dos outros, mesmo quando as falhas se acumulavam em seu interior. Mas agora, Bianca começava a ver através das suas mentiras. Ele era apenas um homem, e até mesmo as maiores mentiras podiam ser desfeitas. Na manhã seguinte, ela decidiu tomar uma atitude. Com uma expressão decidida, pegou o celular e começou a procurar por informações sobre Sarah. Ela sabia que precisaria saber mais sobre a mulher que Richard tinha mantido tão distante de sua vida, mas que, ao que parecia, ocupava um lugar muito mais importante do que Bianca jamais imaginara. A primeira pista veio de uma rede social. Sarah havia postado várias fotos de viagens e eventos de alto nível, muitas vezes ao lado de Richard, sempre com sorrisos fáceis e poses descontraídas. Mas uma foto chamou a atenção de Bianca. Sarah e Richard estavam de mãos dadas, em uma festa exclusiva. Era algo muito mais íntimo do que Bianca estava disposta a aceitar. Bianca sabia que Sarah era mais do que apenas uma amiga. Mas o que a deixava mais desconfortável era perceber que Richard sabia exatamente como manipular a situação, como manter as aparências e jogar com as emoções de Bianca. Ela não era uma mulher ingênua, mas a dor da traição fez com que se sentisse vulnerável, sem chão. A frustração e a raiva cresceram, e a vontade de confrontar Richard de imediato começou a parecer uma opção tentadora. Mas não. Bianca sabia que, para que sua vingança fosse bem-sucedida, ela precisaria ser mais astuta. Nos dias seguintes, ela começou a observar Richard com mais atenção. Ele parecia estar mais distraído do que o normal, e os horários em que ele chegava em casa eram cada vez mais imprevisíveis. As desculpas se tornaram mais frequentes e mais vazias. Ele dizia que estava atrasado com um projeto importante, ou que havia uma reunião de última hora. Bianca sabia que estava mentindo, mas o que mais a incomodava era a facilidade com que ele manipulava as situações para que ela não o questionasse. Ela decidiu dar o próximo passo. Precisava de provas concretas, algo irrefutável. Então, Bianca teve uma ideia, uma que exigia paciência e precisão. Ela começaria a seguir Richard discretamente. Ele nunca suspeitaria de nada. Ela sabia que, se fosse cuidadosa, poderia encontrar o que procurava. Com um dia de folga do trabalho, Bianca começou sua vigilância. Ela o seguiu de longe, mantendo uma distância segura, observando-o enquanto ele saía para o trabalho. Por horas, ela permaneceu à espreita, até que o viu entrar em um restaurante elegante, onde se encontraria com Sarah. A confirmação veio em uma simples troca de olhares entre os dois. Richard e Sarah estavam mais do que confortáveis na presença um do outro. Bianca viu o que precisaria para seu plano. Ela precisava de um momento, algo que demonstrasse que eles não estavam apenas se encontrando por coincidência, algo que evidenciasse a intimidade deles. Com isso, o jogo começava a ficar interessante. Bianca sabia que a dor seria um combustível para sua vingança, mas a calma seria sua aliada. Ela já havia dado o primeiro passo e não pararia até colocar as peças finais no tabuleiro. Naquela noite, ela voltou para casa com um objetivo claro. Esperaria até o momento certo para dar o golpe final. Richard estava começando a se sentir seguro, achando que nada poderia interromper sua fachada. Mas Bianca estava prestes a mostrar que ele estava redondamente enganado. A vingança de Bianca estava sendo cuidadosamente arquitetada. Cada passo era calculado, cada gesto planejado. Ela sabia que não podia se precipitar. Sua mente estava clara. E sua raiva, embora intensa, era controlada. Não havia espaço para falhas. A cada dia que passava, ela ficava mais próxima de seu objetivo. Richard, por outro lado, estava cada vez mais despreocupado. Seus encontros com Sarah, embora discretos, se tornaram cada vez mais frequentes. Ele acreditava que nada poderia intervir em sua vida perfeita. Mas Bianca estava observando cada movimento dele, como uma sombra silenciosa, esperando o momento exato para agir. Na noite seguinte, Bianca estava em casa, sozinha. Richard, como sempre, dizia que teria uma reunião importante, que poderia durar até tarde. Ela sabia que a desculpa era mais uma mentira. Bianca já tinha o suficiente. Ela sabia que ele se encontraria com Sarah naquela noite, e a pressão em seu peito só aumentava. Enquanto ele se preparava para sair, Bianca permaneceu em silêncio, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro dela, um turbilhão de emoções lutava por controle.
Sua mente passava rapidamente pelas semanas de mentiras e traições que Richard lhe impusera. A raiva começou a se misturar com um prazer sombrio. Ele merecia isso. E Bianca faria com que pagasse por cada ato. Ela observou-o sair de casa e, dessa vez, seguiu-o discretamente. Estava determinada a não perder a oportunidade. Com passos silenciosos e um coração acelerado, ela o seguiu até um bar no centro da cidade. Ao se aproximar da entrada, Bianca viu Richard entrar e, pouco depois, Sarah chegar. Eles estavam se encontrando mais uma vez, mas desta vez, Bianca estava mais preparada. Ela se escondeu em um canto do bar, observando, mas sem ser vista. Os dois estavam juntos, conversando em tom baixo, trocando olhares cúmplices. Bianca sentiu uma onda de náusea. Ela já sabia que o relacionamento deles ia muito além de uma simples amizade. Mas agora, ela tinha as provas que precisava. Ela sabia que este era o momento para dar o primeiro golpe em Richard. Ele estava vulnerável, acreditando que ninguém o observava. Com precisão, Bianca tirou o celular da bolsa e, com a câmera discretamente apontada, começou a filmar. Cada gesto, cada olhar trocado entre Richard e Sarah estava registrado. Ela sabia que isso seria o suficiente para desmascará-lo, para provar que ele a traíra não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Ao longo da noite, Bianca continuou a filmar, capturando cada detalhe. Quando o bar começou a se esvaziar e Richard e Sarah se levantaram para sair, Bianca os seguiu até a porta. Ela estava em êxtase. Tudo o que ela precisava estava ali, em suas mãos. Mas algo estranho aconteceu. Antes de sair, Richard olhou para trás e seus olhos se encontraram com os de Bianca. A surpresa tomou conta dele, mas foi por um segundo apenas. Ele disfarçou e saiu rapidamente, com Sarah ao seu lado. Bianca ficou ali, sem saber se deveria seguir ou ir embora. Mas, naquele momento, ela já sabia o que tinha que fazer. Ela não precisava mais ficar na sombra. Richard havia sido pego. O jogo estava em suas mãos agora. Naquela noite, Bianca retornou para casa e, ao invés de confrontá-lo imediatamente, ela optou por esperar. Ela prepararia o cenário com precisão. Não haveria gritos, não haveria cenas de raiva. Ela faria tudo com classe e, mais importante, com uma calma que Richard jamais esperaria. O dia seguinte chegou com um silêncio incomum para Bianca. Ela acordou cedo, como de costume, mas sua mente estava em um estado de concentração afiada. Richard ainda não sabia que sua traição havia sido descoberta. Ele parecia tão tranquilo, tão distante de qualquer tipo de preocupação. Bianca sorriu para si mesma, sabendo que tudo estava prestes a mudar. Ao longo do dia, Bianca se manteve quieta, observando. Ela estava curiosa para ver até onde Richard iria para continuar com suas mentiras. Ele parecia não ter pressa em voltar para casa após o trabalho, provavelmente aproveitando seu tempo com Sarah. Bianca já sabia que ele passava mais tempo fora de casa do que ela imaginava. Ele não estava apenas mentindo para ela, mas também se distanciando emocionalmente. A frieza em seus olhos era visível, mas Bianca mantinha-se calma. Quando Richard finalmente retornou para casa, a tensão no ar era palpável. Ele entrou, deixou as chaves na mesa e foi direto para o banheiro sem dizer uma palavra. Bianca não se mexeu. Ela não precisava de mais nada. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Minutos depois, Richard saiu do banheiro secando os cabelos com uma toalha. Olhou para Bianca com um sorriso, como se nada de errado estivesse acontecendo. Ela o observou atentamente, seu rosto impassível. "Oi, amor. Como foi seu dia?" Ele perguntou com um tom de voz casual, mas Bianca percebeu a leve tensão em seu olhar. "Eu vi você ontem à noite." Ela respondeu, sua voz calma e sem emoção. Richard parou abruptamente. Seu sorriso desapareceu e um frio tomou conta de seu rosto. "O que você está dizendo?" Ele perguntou com a voz falhando ligeiramente. Bianca não respondeu de imediato. Em vez disso, ela caminhou até a mesa e pegou seu celular. Com movimentos lentos, ela abriu a gravação da noite anterior. O som de Richard e Sarah conversando, seus risos compartilhados estava claro. Bianca segurou o celular na frente dele e as imagens de seu marido e a mulher com quem ele a traía ficaram expostas. Richard tentou disfarçar, mas era evidente o pânico em seus olhos. "Bianca, isso não é o que parece." Ele gaguejou tentando encontrar uma explicação convincente.
Mas Bianca não estava mais interessada em suas desculpas. Ela já sabia o suficiente. Eu vi tudo, Richard. Cada palavra, cada olhar. A calma de Bianca era perturbadora para ele. Você realmente acha que pode me enganar por mais tempo? Ele se afastou, pegando a cadeira ao lado da mesa, tentando encontrar alguma forma de lidar com a situação. Bianca, por favor. Eu nunca quis que você soubesse. Estou confuso. Sarah não significou nada. Ela riu baixinho, sem humor. Não, Richard. O que você fez significou muito. E não é apenas a traição física. É a mentira. É a frieza. A falta de respeito. Isso sim, significa algo. Ele parecia perdido, sua postura defensiva começando a rachar. Eu sei que errei, mas você não entende. Eu não estava feliz. Eu não queria te machucar. Bianca olhou para ele com um olhar penetrante. Você me machucou, Richard. Você me feriu de maneiras que eu não posso mais ignorar. Agora, você vai ver o que acontece quando alguém que você ama finalmente percebe quem você realmente é. Richard tentou se aproximar, mas Bianca levantou a mão, impedindo-o de dar mais um passo. Não, agora é a minha vez de controlar as coisas. Você vai sentir a dor que me causou. Ele estremeceu com as palavras dela, mas ela não estava mais interessada nas desculpas. Ela sabia que tudo o que ele dizia era uma tentativa desesperada de escapar das consequências de seus atos. Bianca já havia decidido seu caminho. Ela não procurava mais a reconciliação. O que ela queria agora era justiça. Você vai pagar, Richard, mas não de uma maneira que você espera. Não será uma luta. Não será um confronto físico. Será muito pior. Sua voz tinha uma frieza que ele nunca imaginou nela. Richard ficou sem palavras. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas ainda não conseguia entender o alcance daquilo. Bianca o olhou mais uma vez, com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ela já estava decidida. O primeiro passo para a sua vingança havia sido dado. Nos dias seguintes, a vida em casa seguiu como se nada tivesse mudado, mas a tensão era palpável. Bianca não demonstrava sinais de fraqueza. Pelo contrário, ela estava mais tranquila do que nunca. Richard, por outro lado, estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando inutilmente encontrar uma maneira de se justificar. Ele começou a perceber que Bianca não estava mais reagindo com raiva, mas com um silêncio que o fazia se sentir ainda mais culpado. Ela não mencionou o assunto de imediato. Não havia necessidade de mais palavras. Bianca estava fazendo algo muito mais perigoso. Ela estava observando, estudando cada movimento dele, esperando o momento certo para agir. Richard, incapaz de lidar com o peso da culpa, começou a mudar seus hábitos. Chegava mais tarde do trabalho e evitava o contato visual com Bianca. Ele sabia que ela tinha algo planejado, mas não conseguia entender o que era. O medo começou a corroer sua mente. Bianca, por sua vez, fazia questão de manter a rotina normal, sem alterar nada em sua postura ou atitude. Ela era a mulher calma e controlada que sempre fora, mas agora havia uma nova força nela, algo mais sombrio, algo que Richard não conseguia mais ignorar. Foi então que, uma semana depois, Bianca tomou a primeira medida definitiva. Ela agendou uma reunião com um advogado. Não era algo que ela tivesse planejado fazer tão cedo, mas Bianca sabia que, para dar o próximo passo, ela precisava garantir que tudo estivesse em ordem. Não queria deixar que Richard a surpreendesse mais uma vez. A dor que ele causou nela precisava ser paga, e Bianca sabia exatamente como fazer isso. Ela passou horas conversando com o advogado sobre o que poderia fazer, estudando todas as opções legais. Ela sabia que a traição poderia ser um bom ponto de partida para a dissolução do casamento, mas ela queria mais do que simplesmente se separar. Ela queria a humilhação dele, queria que ele pagasse por tudo. Ele iria ver o que acontecia quando alguém tomava o controle de sua própria vida. Quando Bianca voltou para casa naquela noite, encontrou Richard sentado no sofá, com um olhar abatido, como se estivesse esperando que ela dissesse alguma coisa. Ele estava ali, aparentemente aguardando um sinal de que ela o perdoaria, ou talvez estivesse apenas tentando medir suas reações. Mas Bianca não lhe daria essa satisfação. Ela se aproximou dele e, sem sequer olhar para o rosto dele, disse com uma calma inquietante: "Eu já tomei uma decisão, Richard. Não há mais volta. Você não vai mais me manipular.
Ele a olhou com olhos arregalados, quase incrédulo. O que você quer dizer com isso? Você vai se divorciar de mim? Bianca se sentou à sua frente, o olhar fixo no dele. Sim, eu vou. Mas não de uma forma que você possa imaginar. Você vai perder tudo, Richard. Eu vou garantir isso. Ele estremeceu, uma sensação de pavor tomando conta de seu corpo. Ele sabia que ela estava falando sério, mas a ideia de perder tudo o deixava ainda mais desesperado. Eu cometi um erro. Por favor, Bianca, me perdoe. Eu estava confuso, não sabia o que estava fazendo. Bianca levantou-se lentamente, sem pressa, como se estivesse decidindo o destino dele ali mesmo. Você foi muito longe, Richard, e agora você vai pagar por isso. Eu já tomei as providências necessárias. Ele olhou para ela com uma mistura de confusão e pavor. O que você fez? O que você está planejando? Bianca sorriu. Um sorriso que não era de alegria, mas de um poder silencioso e implacável. Agora você vai ver o que acontece quando a mulher que você traiu decide se vingar. Ela não precisava de mais palavras. Richard sabia que sua vida estava prestes a desmoronar. Os dias que se seguiram foram tensos e imprevisíveis. Richard estava em um estado de constante alerta, sentindo que algo estava para acontecer, mas incapaz de descobrir o que. Bianca, por sua vez, parecia ainda mais distante, ainda mais indiferente. Ela não tocou no assunto, não fez ameaças abertas, mas suas ações, ou melhor, sua ausência de ações, falavam mais do que qualquer palavra poderia. Foi numa manhã fria de sexta-feira que a verdadeira extensão do plano de Bianca começou a se revelar. Ela o convidou para jantar, algo que, a princípio, parecia ser um gesto de reconciliação. Richard, aliviado, mas desconfiado, aceitou o convite. Ele queria acreditar que, talvez, ela estivesse disposta a perdoá-lo e a voltar ao que era antes, mas algo dentro dele o alertava de que não seria tão simples assim. O restaurante era elegante, pequeno e intimista, com uma iluminação suave e um ambiente silencioso, como se cada mesa estivesse isolada do mundo exterior. Eles se sentaram em uma mesa no canto, onde Bianca parecia ainda mais serena do que de costume. Richard estava nervoso, mexendo constantemente com os talheres, tentando criar uma conversa casual. Mas Bianca estava quieta, os olhos focados na taça de vinho à sua frente. Ela o observava com um interesse distante, quase clínico. Ele tentou falar sobre o trabalho, sobre os planos futuros, mas ela interrompeu, calmamente, sem raiva, mas com uma firmeza desconcertante. Você ainda não entendeu, não é, Richard? Ela disse, sua voz suave, mas carregada de um peso que ele não conseguia compreender. Ele parou, desconcertado. Entender o quê? Eu me arrependo, Bianca. Eu cometi um erro. Por favor, me dê uma chance. Ela deu um pequeno sorriso, como se estivesse se divertindo com o desespero dele. Você não percebe, Richard? Eu já tomei a minha decisão. Não há mais espaço para arrependimentos agora. Ela fez uma pausa antes de continuar, observando a reação dele com uma precisão quase cirúrgica. Eu já comecei os preparativos. Está tudo encaminhado. Você vai perder tudo o que tem. E não será apenas por causa da traição. Você vai perder sua honra, seu respeito, tudo o que você acha que ainda tem controle. Richard se recostou na cadeira, um arrepio subindo por sua espinha. O que você está dizendo? O que você fez, Bianca? Bianca olhou para ele com uma calma surpreendente, o rosto impassível. Eu fui à justiça. O divórcio já está em andamento, mas eu fui mais além. Eu vou me assegurar de que ninguém mais olhe para você como um homem íntegro. Tudo o que você fez virá à tona. Você vai pagar por suas mentiras, Richard. E você vai aprender da maneira mais difícil o que acontece quando trai a pessoa errada. Ele olhou para ela, seus olhos se enchendo de uma mistura de pânico e raiva. Você não pode fazer isso. Não pode simplesmente me destruir. Bianca continuou a observá-lo com aquele sorriso, quase sadístico, mas com uma calma inquietante. Eu não estou destruindo você, Richard. Você fez isso sozinho. Eu apenas estou finalizando o trabalho. O silêncio caiu entre eles, pesado e desconfortável. Richard, paralisado, não sabia o que dizer. Ele sabia que ela estava falando sério, mas ainda tentava encontrar uma saída. Ele levantou-se bruscamente da cadeira, a raiva tomando conta dele. Você está louca. Você não vai conseguir me destruir, Bianca.
Eu ainda sou o seu marido. Eu ainda tenho poder. Ele estava gritando agora. Mas ela não se moveu. Não se alterou. Você não é mais nada para mim. Ela respondeu com uma frieza que o cortou como uma lâmina. E é isso que você vai ter que aprender da maneira mais dolorosa possível. O jantar terminou em silêncio. E Richard saiu do restaurante atordoado, sem saber o que fazer. O que ele havia ignorado durante todos esses anos era que Bianca nunca foi a mulher frágil que ele pensava. Ela sempre foi forte, mas agora ela estava em controle total e ele era o alvo. Naquele momento, ele soube que sua vida havia mudado para sempre. E o pior ainda estava por vir. A noite foi longa e sem fim para Richard. Ele mal conseguiu dormir, virando-se na cama, com a mente cheia de pensamentos confusos. O que Bianca disse, as implicações de suas palavras, os preparativos que ela havia feito, ele não conseguia entender o alcance de suas ameaças. Ela sempre fora uma mulher determinada, mas nunca imaginou que Bianca fosse capaz de algo tão calculista, tão meticulosamente planejado. Quando amanheceu, Richard decidiu que precisava agir rápido. Ele precisava retomar o controle, ou pelo menos tentar, antes que Bianca realmente o deixasse sem nada. Mas à medida que o dia avançava, ele percebeu que as coisas estavam fora de seu alcance. O telefonema que recebeu naquela tarde foi a confirmação de que ele estava perdendo, e perdendo feio. Era de sua advogada. Ele já sabia que algo estava errado quando a voz dela estava mais séria do que o normal. Richard, você precisa vir ao escritório imediatamente. A situação está se complicando. Bianca entrou com uma ação legal. E tem algo mais que você não sabe. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas mesmo assim, as palavras de sua advogada caíram como uma bomba. Ele foi até o escritório com pressa, cada passo pesando como se estivesse indo para sua própria condenação. No escritório da advogada, o ambiente era tenso. Richard se sentou, aguardando as notícias. A advogada, uma mulher de postura firme e olhar severo, o observou por alguns segundos antes de falar. Bianca não está só te processando pelo divórcio, Richard. Ela também foi à polícia, e a investigação que ela iniciou contra você é mais grave do que você imagina. Richard engoliu em seco. O quê? Do que você está falando? A advogada pegou uma pasta de documentos e a abriu, virando algumas páginas rapidamente. Ela forneceu provas contra você, alegando abuso financeiro, agressões verbais e até mesmo uma possível fraude em seus negócios. Ela tem testemunhas, Richard. Pessoas que podem falar sobre comportamentos que você manteve, que ninguém sabia. Richard sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que Bianca tinha contato com pessoas influentes, mas não imaginava que ela fosse tão longe. Isso não faz sentido. Eu nunca fiz nada disso. Eu sei, mas a verdade não importa mais, Richard. O que importa é o que ela tem, e ela está decidida a destruir sua reputação. Ele olhou para essa advogada, a realidade finalmente começando a se instalar. E o que eu posso fazer agora? Você precisa se preparar, Richard. Vai ser uma batalha difícil. E o pior de tudo é que, com o que ela tem, você pode perder mais do que apenas dinheiro ou bens. Isso pode afetar sua vida pessoal, sua carreira. E acredite, ela tem o poder de arruinar tudo. Após a reunião, Richard ficou paralisado, seu mundo desmoronando ao seu redor. O que Bianca havia feito era uma jogada genial, e ele estava completamente despreparado para isso. Ele não sabia como agir ou como tentar reverter a situação. Tudo o que ele poderia fazer era esperar pelos próximos movimentos dela. Nos dias que se seguiram, ele tentou contatá-la, implorando para que ela retirasse a ação e o deixasse em paz. Mas Bianca, com uma frieza imperturbável, nunca deu sinal de querer negociar. Ela estava decidida, e o mais doloroso para Richard era perceber que ele já havia perdido. A cada nova notícia que chegava, sua vida parecia afundar ainda mais. Ele perdeu contratos importantes, sua reputação foi manchada e sua rede de apoio foi se distanciando. Cada vez que ele via Bianca, sentia-se impotente, como se estivesse assistindo ao fim de sua vida, sem poder fazer nada para impedir. Uma noite, semanas após o jantar no restaurante, Richard se viu em um bar, tentando afogar as mágoas em uma bebida forte. A derrota era amarga, e ele não sabia mais para onde ir. Mas enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, uma figura se aproximou dele. Era um homem que ele conhecia, alguém do seu círculo social, mas que ele jamais imaginou que se aproximaria nesse momento de sua vida. Richard,
O homem disse com um sorriso forçado. Eu sei que você está passando por uma fase difícil. Ouvi algumas coisas e achei que talvez pudesse ajudá-lo. Richard olhou para ele confuso. Ajudar-me? Com o quê? Não há mais nada que eu possa fazer. O homem fez um gesto para que Richard se sentasse e ele aceitou, sentindo-se estranhamente sem forças para recusar. Talvez você não saiba, mas há sempre uma maneira de sair de um buraco. Se você quiser recuperar algo do que perdeu, talvez tenha que fazer algo que nunca imaginou. E isso envolve Bianca. Richard olhou para o homem, seus olhos ainda tomados pela raiva e frustração. O que você quer dizer com isso? O homem inclinou-se para a frente, sussurrando. Às vezes é preciso jogar o jogo dela, mas de uma maneira diferente. Richard permaneceu em silêncio, processando as palavras. Ele sabia que Bianca não seria facilmente derrotada. Mas à medida que as palavras daquele homem se repetiam em sua mente, ele começou a perceber que talvez fosse hora de lutar de uma maneira que ele nunca imaginou. A mente de Richard estava confusa e atormentada. As palavras daquele homem ecoavam em sua cabeça, enquanto ele se afastava do bar e caminhava pela rua deserta. Às vezes é preciso jogar o jogo dela, mas de uma maneira diferente. O que isso significava? Que jogo ele deveria jogar? E quem era aquele homem para dar-lhe esse conselho? Mas, como tudo o que ele havia tentado até agora fracassara, Richard se sentiu sem opções. Ele precisava de uma estratégia diferente, algo que pudesse inverter os papéis e devolver a ele o controle da situação. Nos dias seguintes, Richard se manteve em contato com a advogada, mas em seus momentos de solidão, passou horas refletindo sobre o que realmente havia perdido e como Bianca parecia ser uma adversária muito mais calculista e estratégica do que ele jamais imaginara. O que ele pensava ser apenas um jogo de poder e vingança se transformara em algo mais profundo e complicado. Ele começou a fazer perguntas, tentando entender o real motivo de Bianca ter tomado uma atitude tão drástica. O que ela realmente queria? O que ele tinha feito para merecer isso? E mais importante, qual seria o próximo passo dela? Quando recebeu uma nova notificação de sua advogada, a resposta que obteve apenas aumentou suas preocupações. O caso estava ganhando atenção na mídia e se espalhando entre seus colegas de profissão. As acusações de abuso financeiro e agressões verbais estavam sendo tratadas como se fossem verdades incontestáveis. A imagem de Richard estava em ruínas, e isso não parecia ser apenas sobre dinheiro. Bianca estava destruindo tudo o que ele havia conquistado, e isso não era algo que ele poderia ignorar. Mas, ao invés de cair na depressão e desespero, Richard começou a se questionar sobre a reação de Bianca. Por que ela estava tão determinada a arruinar sua vida? O que ela realmente ganharia com isso, além de uma vingança pessoal? Talvez, ele pensou, fosse hora de descobrir a verdadeira motivação por trás de tudo isso. A ideia de investigar Bianca, de ir além das ameaças legais e olhar mais profundamente em sua vida, começou a ganhar força em sua mente. Ele tinha recursos, contatos e uma rede de pessoas dispostas a ajudá-lo, se fosse necessário. Mas, como tudo o que ele faria, essa nova abordagem exigia muito mais que apenas um golpe baixo. Ele teria que ser mais astuto, mais dissimulado. E isso significava que, para derrotá-la, ele teria que jogar seu próprio jogo. Richard passou a se concentrar nos detalhes. Ele sabia que Bianca era uma mulher inteligente, mas ele não acreditava que ela estivesse completamente à prova de falhas. Assim, por meio de uma série de contatos e encontros discretos, começou a reunir informações sobre ela, sobre suas fraquezas e segredos. Nada muito direto, mas o suficiente para perceber que Bianca, apesar de sua postura implacável, também tinha seus próprios pontos vulneráveis. Ele soubera que Bianca sempre teve um lado sentimental, algo que ela guardava bem escondido, até mesmo de seus amigos mais próximos. Ela era alguém que, apesar de sua independência, nutria um grande medo de falhar, de perder o controle. E esse medo, Richard percebeu, poderia ser a chave para reverter sua situação. Enquanto isso, Bianca parecia não dar sinais de desacelerar sua estratégia. Ela continuava com sua ação judicial. Suas redes sociais estavam cheias de posts sobre seu divórcio conturbado, e seus seguidores aumentavam à medida que ela atraía a atenção pública. Ela parecia segura, mas Richard sabia que algo estava por trás disso. Ele não acreditava que ela tivesse apenas a vingança como objetivo.
Havia algo mais que ela estava buscando. Foi nesse ponto que Richard decidiu agir. Ele procurou uma reunião com sua advogada e, de forma enfática, pediu para que ela encontrasse uma maneira de desacelerar o processo, ganhar tempo. A advogada hesitou, mas ao perceber o novo foco de Richard, ela concordou em tentar negociar uma suspensão do caso. Enquanto isso, Richard faria sua jogada final. Ele precisava da ajuda do homem misterioso que o encontrara no bar. Esse homem tinha conexões, recursos e um conhecimento que Richard precisava. Eles marcariam um encontro, e ali, Richard finalmente descobriria como poderia usar as fraquezas de Bianca contra ela. Na noite do encontro, Richard estava nervoso, mas determinado. O homem que ele procurava não era alguém de quem ele gostava, mas ele era pragmático. A sala de reunião onde se encontraram tinha um ar frio e impessoal, com as luzes baixas e a sensação de que ali se tomariam decisões difíceis. Então, disse o homem, enquanto Richard se sentava na cadeira à sua frente, "Você finalmente percebeu o que precisa fazer." Richard olhou para ele com um sorriso amargo. "Você estava certo. É hora de jogar o jogo dela, mas do meu jeito. Diga-me o que eu preciso fazer." O homem fez uma pausa antes de falar, como se estivesse ponderando a melhor maneira de explicar. "Você não pode vencê-la com ações diretas, Richard. Você precisa usar algo que ela nunca esperou. Empatia. Você tem que fazer com que ela pense que você está ao lado dela, que você está se tornando a pessoa que ela sempre quis que você fosse. E quando ela se abrir, você vai pegar o que ela tem de mais precioso e usá-lo contra ela." Richard engoliu em seco. "Você está sugerindo que eu me faça de aliado dela? Que eu me rebaixe a esse ponto?" "Sim", respondeu o homem. "A única maneira de derrotá-la é fazer com que ela pense que tem controle, quando na realidade ela está se afundando cada vez mais." Richard passava os dias arquitetando sua estratégia. A ideia de se rebaixar para ganhar a confiança de Bianca não era algo que ele aceitava facilmente. Mas ele sabia que, para que sua vingança fosse bem-sucedida, precisaria ir além dos limites da ética e da moralidade. O que ele não esperava era que essa manobra o faria repensar profundamente o que realmente desejava de sua vida. A primeira fase de seu plano estava em movimento. Ele começou a enviar mensagens a Bianca, dando sinais de que estava arrependido. Ele se mostrava vulnerável e disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar sua confiança. As mensagens, cuidadosa e calculadamente construídas, pareciam sinceras. Richard havia aprendido a lição sobre empatia e se utilizava dela como uma ferramenta para alcançar o que queria. Bianca, por sua vez, não parecia completamente alheia à mudança de atitude de Richard. Ela ficou surpresa com a abordagem, mas também cautelosa. Afinal, como poderia confiar em alguém que a havia traído de maneira tão devastadora? Ela sabia que, se fizesse a escolha errada, poderia estar apenas caminhando em direção a uma nova decepção. Mas a sinceridade aparente de Richard a deixou com dúvidas. Ele estava agindo de forma diferente, e essa era uma mudança significativa. Bianca, em seu coração, ainda tinha uma chama de esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. Ela queria acreditar que ele ainda fosse o homem por quem se apaixonara. Por isso, aceitou as tentativas de reconciliação, mas com a guarda alta. Richard, de alguma forma, conseguiu conquistar uma reunião com ela. Ele queria se encontrar pessoalmente para expressar suas desculpas, algo que agora parecia mais uma questão de sobrevivência do que de remorso. Na tarde marcada para o encontro, Richard se preparou meticulosamente. Seu terno estava impecavelmente passado, o cabelo cuidadosamente arrumado. Ele sabia que, para causar uma impressão duradoura, precisava parecer mais do que um homem derrotado. Ele precisava ser convincente. Ao chegar ao restaurante onde o encontro aconteceria, ele se posicionou estrategicamente para ser visto como alguém calmo, controlado, mas profundamente arrependido. Bianca chegou pontualmente, com seu olhar atento, mas com o semblante fechado. Ao vê-lo, a primeira impressão foi de surpresa, mas ela logo se fechou, guardando para si a dúvida que surgira. Richard a cumprimentou com um sorriso sincero, mas ela não parecia disposta a ser facilmente conquistada. "Bianca", começou ele, com a voz suave, mas firme, "eu sei que não mereço seu perdão, mas não posso mais viver com a culpa de tudo o que fiz a você. Eu cometi um erro terrível, e sei que tudo o que fiz foi destruir nossa confiança. Quero fazer o que for preciso para reconquistar a pessoa que você é."
Bianca o observou em silêncio, seus olhos buscando alguma pista de sinceridade em suas palavras. Richard se permitiu vulnerável, algo que nunca havia feito antes. Ele não se limitava a pedir desculpas. Ele estava disposto a mostrar que sua mudança era real. Mas o que ele não sabia era que Bianca já havia começado a desconfiar das verdadeiras intenções dele. Richard, respondeu Bianca, olhando-o com uma expressão difícil de ler. Eu não sei se posso acreditar em você. As palavras são fáceis, mas as ações falam mais alto. O que você fez? A maneira como me traiu? É difícil de perdoar. E mesmo que eu quisesse tentar, como posso confiar em alguém que já me mentiu tantas vezes? Ela não o olhava com raiva, mas com uma tristeza profunda. Uma tristeza que vinha da percepção de que tudo o que ela havia acreditado estava desmoronando. Ela queria acreditar que ele fosse sincero, mas a dor de ser enganada ainda era muito recente. Richard sabia que esse encontro não seria decisivo. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para reconquistar a confiança de Bianca. Mas no fundo, sabia que não poderia se permitir falhar. Ele precisava dela mais do que ela pensava. E ao invés de desistir, ele redobrou seus esforços. Nos dias seguintes, Richard começou a se envolver mais ativamente na vida de Bianca, tentando agradá-la com gestos simples e palavras doces. Ele organizava jantares, enviava flores e até preparava surpresas que mostravam um esforço genuíno para reparar seu erro. Bianca, embora cética, começou a ceder lentamente, percebendo que Richard estava mais atencioso, mais presente. Porém, o que ele não esperava era que a situação tivesse uma reviravolta ainda maior. A presença de Richard na vida de Bianca começava a despertar a curiosidade de pessoas próximas a ela. Alguns amigos começaram a questioná-la sobre suas intenções com ele, sugerindo que ela estivesse se deixando levar por um jogo perigoso. Um deles, um amigo de longa data, foi especialmente incisivo. Bianca, você não está percebendo? Ele está jogando com você. Ele pode até estar se fazendo de vulnerável, mas ele não mudou. Você precisa se proteger antes que seja tarde demais. Bianca hesitou. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. As palavras de seu amigo ficaram na sua mente por dias. Ela começou a refletir sobre tudo o que Richard havia feito, sobre suas atitudes e promessas. Algo dentro dela dizia que ele ainda não tinha terminado sua manipulação, mas ela também não sabia como confrontá-lo sem acabar completamente sozinha. Enquanto isso, Richard continuava com seu plano. Ele sabia que a confiança de Bianca estava sendo construída aos poucos, mas que o momento decisivo estava por vir. Ele precisava que ela se entregasse completamente para que pudesse finalmente descobrir o que ela escondia. E então, usaria isso para dar o golpe final. Mas o que ele não previa era que o jogo estava prestes a mudar de forma inesperada. Bianca, mais inteligente do que ele pensava, estava começando a jogar o seu próprio jogo. A pressão sobre Bianca aumentava a cada dia. Ela tentava manter as aparências, continuar com sua vida, mas a presença constante de Richard, suas desculpas e gestos de carinho, estavam começando a deixá-la mais confusa. Ela sentia que algo não estava certo, mas não sabia exatamente o que. Sua intuição a alertava, mas a esperança de que as coisas pudessem voltar a ser como antes ainda a consumia, apesar de todas as evidências em contrário. Foi durante uma noite em que Bianca estava sozinha, refletindo sobre tudo, que algo em seu íntimo mudou. Ela havia se dado conta de que a confiança não se reconquista com palavras vazias, nem com gestos de aparente carinho. Era preciso mais. E então, pela primeira vez, ela tomou a decisão de confrontar Richard de uma forma diferente. Ela não queria mais ser uma marionete em suas mãos, alimentando seus desejos de vingança e manipulação. No dia seguinte, ela o chamou para uma conversa séria. Richard, como de costume, chegou pontualmente, com o sorriso confiante de quem se sentia no controle. No entanto, algo em Bianca estava diferente. Ela não o olhou com compaixão ou fragilidade, mas com uma postura firme, determinada. Richard, eu pensei muito sobre tudo isso, começou Bianca, com a voz tranquila, mas firme. Eu sei o que você está fazendo. Não sou mais uma tola que vai acreditar nas suas mentiras. Richard franziu a testa surpreso. Ele não esperava que Bianca fosse tão direta. Ele ainda acreditava que estava no controle da situação. Bianca, o que você está dizendo? Eu só quero consertar as coisas, mostrar que mudei. Você acha que pode me enganar assim? Eu vi o que você fez antes. Você usou cada movimento,
cada palavra, para manipular a situação e fazer com que eu acreditasse em você novamente. Mas agora, eu vejo claramente o que está acontecendo, respondeu Bianca, seus olhos brilhando com uma clareza que ele não via há muito tempo. Richard se sentiu encurralado. Ele sabia que Bianca estava começando a entender o jogo, mas ele ainda tinha uma carta na manga. Porém, ao ver a determinação dela, ele sentiu uma inquietação crescente. Ele tentava manter a calma, mas não podia evitar o desconforto que começava a crescer dentro de si. Você está errada, disse ele tentando manter sua postura. Eu nunca quis te fazer mal. Eu só estou tentando reconquistar sua confiança. Mas Bianca não se deixou enganar. Eu não preciso da sua confiança. Eu preciso de algo mais. Verdade. E você nunca me deu isso. Só mentiras, manipulações e promessas vazias. Ela estava dando o primeiro passo para libertar-se. Richard sentiu a perda do controle e, pela primeira vez, percebeu que Bianca não era mais a mulher vulnerável que ele podia manipular. Ela havia se fortalecido, crescido de uma maneira que ele não conseguia mais atingir. E isso o deixou com raiva. Você acha que pode simplesmente virar as costas para mim, depois de tudo o que passamos? Perguntou Richard, a raiva transbordando em sua voz. Eu não virei as costas para você, respondeu Bianca com firmeza. Eu só estou deixando de ser cega. E agora, vejo tudo com clareza. Richard ficou em silêncio, olhando para ela, enquanto uma onda de frustração tomava conta de seu corpo. Ele tinha subestimado Bianca. Ela não era mais a mulher que ele podia controlar. Mas isso não significava que ele havia desistido de seu objetivo. Ele tinha outras formas de manipulação e não se renderia tão facilmente. Nos dias seguintes, Bianca começou a se afastar cada vez mais de Richard. Ela se concentrava em si mesma, em sua recuperação emocional e em restaurar a confiança que havia perdido ao longo dos meses. Ela se cercava de amigos que a apoiavam e, aos poucos, começou a reconstruir sua vida sem a presença constante de Richard. Mas, dentro dela, ainda havia um misto de sentimentos. A dúvida sobre o que seria de sua vida sem ele. A raiva por tudo o que ele fizera. Mas, acima de tudo, a sensação de que estava no caminho certo. De que estava finalmente tomando o controle de sua própria história. Richard, por sua vez, estava determinado a não deixar Bianca escapar. Ele não conseguia aceitar que ela o rejeitasse assim, com tanta facilidade. Ele não compreendia como ela poderia simplesmente virar a página e seguir em frente. Ele sentia que algo estava faltando, que ele não havia acabado o jogo ainda. Mas ele não sabia que Bianca estava apenas começando a jogar. A crescente distância entre Bianca e Richard não passava despercebida. Enquanto ela se concentrava em sua recuperação emocional, ele tentava com cada vez mais insistência manter o vínculo entre os dois. No entanto, Bianca estava determinada. Ela sabia que sua vida precisava seguir em frente. Longe da sombra do homem que a havia manipulado por tanto tempo, ela procurava respostas sobre si mesma, sobre como havia se perdido naquele relacionamento. Cada pequeno gesto de Richard agora parecia vazio, como se ele estivesse apenas tentando reconquistar algo que já estava irremediavelmente perdido. Bianca sentia que era hora de ir além das palavras e realmente entender o que o havia levado até ali. Foi durante uma conversa com uma amiga próxima, Laura, que Bianca começou a perceber a verdade que ela ainda se negava a aceitar completamente. Laura a observava com atenção e, em um momento de cumplicidade, disse: Bianca, você tem que parar de tentar consertar o que não tem mais conserto. Richard, ele nunca quis algo real com você. O que ele queria sempre foi ter o controle. Você não era uma parceira, era uma conquista. Um troféu que ele mantinha só para ele. Não era amor, era possessão. Essas palavras ecoaram na mente de Bianca que, embora soubesse que havia algo errado, nunca tinha conseguido colocar tudo em perspectiva. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e ela finalmente entendeu o jogo de Richard. Richard sempre se mostrara vulnerável e arrependido, mas agora Bianca conseguia perceber que ele usava essas aparências para manipular seus sentimentos e manter o controle. Ela sabia que para seguir em frente, teria que tomar uma decisão radical. Enquanto Bianca se fortalecia, Richard se encontrava em um lugar de desesperada frustração. Ele não entendia como Bianca conseguia ser tão resistente. Ele ainda acreditava que podia reconquistá-la, que sua presença e suas promessas poderiam fazer com que ela cedesse novamente.
mas cada tentativa estava se tornando mais inútil. Bianca não estava mais disposta a ser parte de seu jogo. Em uma tarde, Richard apareceu inesperadamente em sua casa, sem avisar, tentando ganhar o que considerava ser sua última chance. Ele estava mais agitado do que o normal, e sua voz estava carregada de emoção ao dizer: Bianca, eu sei que fiz coisas horríveis, mas você não pode simplesmente me jogar fora assim. Eu mudei, eu prometo que mudei. Por favor, me dê uma chance para mostrar que posso ser o homem que você sempre quis. Bianca, de pé diante dele, observava com uma calma que ela mesma não acreditava possuir. Ela tinha as palavras certas agora, aquelas que precisava dizer para fechar o capítulo da sua vida com Richard. Você acha que pode mudar assim de uma hora para outra? Você acha que pode me enganar mais uma vez com essas promessas vazias? Ela disse, sua voz firme, mas sem raiva, apenas com a clareza de quem finalmente compreende a verdade. Eu não sou mais a mulher que você manipulava. Não vou cair nas suas mentiras. Eu não quero mais nada com você. O silêncio entre eles foi pesado. Richard sentiu um nó na garganta, o choque de ouvir as palavras de Bianca, mas ao mesmo tempo, um profundo ressentimento começou a crescer dentro de si. Ele não aceitava que tivesse perdido o controle. Ele não estava disposto a deixá-la ir assim. Você não pode fazer isso comigo, Bianca. Ele disse, sua voz agora carregada de ameaça. Eu vou lutar por você, até o fim. Mas, em vez de se intimidar, Bianca se manteve firme. Ela sabia que o que Richard fazia agora era apenas mais uma tentativa de manipulação, mais uma forma de tentar convencê-la de que ele ainda tinha poder sobre ela. Você não tem mais poder sobre mim, Richard. Ela respondeu com um olhar frio e definitivo. Eu já te vi. Eu já sei quem você é. E agora, vou seguir em frente, com ou sem você. Richard se retirou, furioso, mas não derrotado. Ele ainda não aceitava que a batalha estava perdida. Ele sabia que Bianca não cederia facilmente, mas ele também sabia que ela não estava sozinha. Ele começava a traçar um novo plano, mais insidioso, mais ardiloso. Para ele, a vingança ainda era uma opção, e ele não descansaria até que tivesse a última palavra. Bianca, por outro lado, sentia uma sensação de liberdade pela primeira vez em muito tempo. Ela sabia que estava tomando a decisão certa, mas também sabia que o caminho à frente ainda seria difícil. Havia cicatrizes profundas que precisavam ser curadas, e as sombras de Richard ainda pairavam sobre ela. Mas, com o apoio de seus amigos e de sua própria força interior, ela estava determinada a reconstruir sua vida, a recuperar a confiança em si mesma e a deixar para trás o homem que, por tanto tempo, a fizera acreditar que era o único capaz de amá-la. Ela sentia que o futuro, embora incerto, agora estava em suas mãos. E, pela primeira vez, ela se permitiu sonhar com a possibilidade de um novo começo. Com o tempo, Bianca começou a reconstruir sua vida de maneira mais plena. Ela se dedicou ao trabalho, aos seus amigos e a si mesma. Era como se, finalmente, ela estivesse se redescobrindo. Seus dias, que antes eram dominados pela tensão e pela manipulação de Richard, agora eram mais tranquilos e mais seus. Mas como qualquer história que envolva manipulação e dor, o passado ainda se fazia presente de maneiras inesperadas. Richard, por sua vez, não aceitava sua derrota. Mesmo afastado de Bianca, ele não conseguia se livrar da ideia de que, no fundo, ainda poderia reconquistá-la. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências. Sabia que Bianca o via de maneira diferente agora, mas ele acreditava que, se pudesse criar uma situação onde ela fosse obrigada a confiar nele novamente, ele poderia ter uma segunda chance. Seu plano estava em andamento. Em uma noite chuvosa, Bianca estava em casa, lendo um livro e refletindo sobre sua vida quando seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de Richard. A mensagem, simples mas direta, dizia: Bianca, preciso falar com você. Não é o que você pensa. Eu sei que você está ocupada, mas, por favor, me escute. O que aconteceu entre nós não é o fim. Eu sei o que fiz de errado e estou disposto a consertar. Vamos conversar. Por favor, não me ignore. Bianca olhou para a tela do celular por alguns segundos, as palavras ecoando em sua mente. Ela não queria cair no jogo dele novamente, mas algo dentro dela sentiu um arrepio. Ela sabia que Richard não era alguém a quem se poderia confiar. Ele nunca fora. Mas talvez fosse hora de enfrentar o passado de uma vez por todas.
para que pudesse seguir em frente sem mais fantasmas. Após um momento de indecisão, ela decidiu responder, mas de maneira firme, sem margem para ambiguidades. Richard, eu já te disse tudo o que precisava dizer. Não vou cair nos seus joguinhos. Fique fora da minha vida. Ela pressionou enviar e imediatamente sentiu uma sensação de alívio. Era uma resposta definitiva. Não havia mais o que discutir. Mas, no fundo, ela sabia que a história ainda não tinha terminado. Richard não desistiria tão facilmente. Nos dias seguintes, Bianca continuou sua rotina, mas algo estava diferente. Ela sentia que uma sombra a observava, uma sensação desconfortável que não conseguia dissipar. Richard estava em algum lugar, esperando o momento certo para agir. A insegurança tomou conta dela novamente. Bianca começou a se perguntar se realmente estava segura, se a distância entre eles realmente significava o fim da história. O que mais ele seria capaz de fazer? Seu pensamento estava interrompido por um telefonema inesperado de Laura. A voz de Laura estava tensa e preocupada. Bianca, você não vai acreditar no que eu descobri. Richard, ele está se encontrando com pessoas que têm a ver com coisas muito mais complicadas. Eu ouvi de uma fonte confiável que ele está tramando algo muito maior do que você pode imaginar. O coração de Bianca disparou. Richard não era apenas um homem egocêntrico e manipulador. Agora ele estava envolvido em algo sombrio. Ela sentiu uma inquietação que não podia ignorar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. Você precisa se proteger, Bianca, continuou Laura. Ele não vai te deixar em paz. Não podemos subestimá-lo. Bianca passou a observar sua vida sob uma nova ótica. Richard não estava apenas tentando reconquistá-la. Ele estava construindo algo, talvez uma armadilha para colocá-la em uma posição onde ele tivesse o controle novamente. Ela sabia que ele não descansaria até que tivesse a última palavra. Foi então que, em uma manhã fria e cinza, Bianca recebeu um pacote misterioso em sua porta. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão em letras minúsculas. Ela hesitou, mas sua curiosidade a levou a abrir. Dentro, encontrou uma fotografia dela mesma, tirada de um ângulo que ela não reconhecia, e uma carta que dizia: "Você não pode fugir de mim. Eu vou conseguir o que quero. Não me subestime." O medo tomou conta de Bianca, mas ela sabia que não poderia permitir que isso a paralisasse. Richard estava mais perto do que ela imaginava, mas agora ela tinha a vantagem. Ele subestimara a sua força, sua capacidade de resistir. Com a fotografia em mãos e a carta em sua mesa, Bianca tomou uma decisão. Ela sabia que não poderia mais viver com medo. Se Richard queria uma guerra, ela estava pronta para lutar. Mas dessa vez, seria diferente. Ela não lutaria sozinha. Ela procurou Laura imediatamente, explicando a situação, e juntas começaram a traçar um plano. Richard não sabia, mas Bianca estava prestes a virar o jogo a seu favor. Ela tinha um aliado inesperado, e agora estava mais determinada do que nunca a encerrar essa história de uma vez por todas. Com o tempo, Bianca começou a reconstruir sua vida de maneira mais plena. Ela se dedicou ao trabalho, aos seus amigos e a si mesma. Era como se, finalmente, ela estivesse se redescobrindo. Seus dias, que antes eram dominados pela tensão e pela manipulação de Richard, agora eram mais tranquilos e mais seus. Mas, como qualquer história que envolva manipulação e dor, o passado ainda se fazia presente de maneiras inesperadas. Richard, por sua vez, não aceitava sua derrota. Mesmo afastado de Bianca, ele não conseguia se livrar da ideia de que, no fundo, ainda poderia reconquistá-la. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências. Sabia que Bianca o via de maneira diferente agora, mas ele acreditava que, se pudesse criar uma situação onde ela fosse obrigada a confiar nele novamente, ele poderia ter uma segunda chance. Seu plano estava em andamento. Em uma noite chuvosa, Bianca estava em casa, lendo um livro e refletindo sobre sua vida quando seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de Richard. A mensagem, simples mas direta, dizia: "Bianca, preciso falar com você. Não é o que você pensa. Eu sei que você está ocupada, mas por favor me escute. O que aconteceu entre nós não é o fim. Eu sei o que fiz de errado e estou disposto a consertar. Vamos conversar. Por favor, não me ignore." Bianca olhou para a tela do celular por alguns segundos, as palavras ecoando em sua mente. Ela não queria cair no jogo dele novamente, mas algo dentro dela sentiu um arrepio.
Ela sabia que Richard não era alguém a quem se poderia confiar. Ele nunca fora. Mas talvez fosse hora de enfrentar o passado de uma vez por todas, para que pudesse seguir em frente sem mais fantasmas. Após um momento de indecisão, ela decidiu responder, mas de maneira firme, sem margem para ambiguidades. Richard, eu já te disse tudo o que precisava dizer. Não vou cair nos seus joguinhos. Fique fora da minha vida. Ela pressionou enviar, e imediatamente sentiu uma sensação de alívio. Era uma resposta definitiva. Não havia mais o que discutir, mas no fundo, ela sabia que a história ainda não tinha terminado. Richard não desistiria tão facilmente. Nos dias seguintes, Bianca continuou sua rotina, mas algo estava diferente. Ela sentia que uma sombra a observava, uma sensação desconfortável que não conseguia dissipar. Richard estava em algum lugar, esperando o momento certo para agir. A insegurança tomou conta dela novamente. Bianca começou a se perguntar se realmente estava segura, se a distância entre eles realmente significava o fim da história. O que mais ele seria capaz de fazer? Seu pensamento estava interrompido por um telefonema inesperado de Laura. A voz de Laura estava tensa e preocupada. Bianca, você não vai acreditar no que eu descobri. Richard, ele está se encontrando com pessoas que têm a ver com coisas muito mais complicadas. Eu ouvi de uma fonte confiável que ele está tramando algo muito maior do que você pode imaginar. O coração de Bianca disparou. Richard não era apenas um homem egocêntrico e manipulador. Agora ele estava envolvido em algo sombrio. Ela sentiu uma inquietação que não podia ignorar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. Você precisa se proteger, Bianca, continuou Laura. Ele não vai te deixar em paz. Não podemos subestimá-lo. Bianca passou a observar sua vida sob uma nova ótica. Richard não estava apenas tentando reconquistá-la. Ele estava construindo algo, talvez uma armadilha, para colocá-la em uma posição onde ele tivesse o controle novamente. Ela sabia que ele não descansaria até que tivesse a última palavra. Foi então que, em uma manhã fria e cinza, Bianca recebeu um pacote misterioso em sua porta. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão em letras minúsculas. Ela hesitou, mas sua curiosidade a levou a abrir. Dentro, encontrou uma fotografia dela mesma, tirada de um ângulo que ela não reconhecia, e uma carta que dizia: "Você não pode fugir de mim. Eu vou conseguir o que quero. Não me subestime." O medo tomou conta de Bianca, mas ela sabia que não poderia permitir que isso a paralisasse. Richard estava mais perto do que ela imaginava, mas agora ela tinha a vantagem. Ele subestimara a sua força, sua capacidade de resistir. Com a fotografia em mãos e a carta em sua mesa, Bianca tomou uma decisão. Ela sabia que não poderia mais viver com medo. Se Richard queria uma guerra, ela estava pronta para lutar. Mas dessa vez, seria diferente. Ela não lutaria sozinha. Ela procurou Laura imediatamente, explicando a situação, e juntas começaram a traçar um plano. Richard não sabia, mas Bianca estava prestes a virar o jogo a seu favor. Ela tinha um aliado inesperado, e agora estava mais determinada do que nunca a encerrar essa história de uma vez por todas. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e desta vez, Richard não teria a última palavra. Você disse, prossiga. O ChatGPT disse, ChatGPT, capítulo 13, a armadilha. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Bianca e Laura estavam determinadas a antecipar os passos de Richard, a desmantelar seus planos antes que ele tivesse a chance de executá-los. Sabiam que, para enfrentá-lo, precisariam ser mais astutas e cuidadosas do que nunca. Richard tinha uma capacidade incrível de manipular as pessoas ao seu redor, mas Bianca não seria mais uma vítima. Laura, com sua rede de contatos, conseguiu informações sobre os círculos em que Richard estava se envolvendo. Ela soubera que ele estava em busca de aliados em negócios escusos, aqueles que poderiam ajudá-lo a dar o golpe final em Bianca. O que mais os preocupava, no entanto, era o fato de que Richard estava começando a usar métodos ainda mais arriscados e violentos para alcançar seus objetivos. Ele está se afundando em um buraco mais profundo do que imaginamos, disse Laura com um olhar sério, e não vai parar até alcançar o que quer. Bianca, decidida a agir antes que fosse tarde demais, sabia que deveria agir com cautela. Eles estavam lidando com algo maior do que simples vingança. Agora era uma questão de segurança e sobrevivência.
Ela começou a mudar sua rotina, evitando lugares que costumava frequentar e ficando atenta a qualquer movimento suspeito. Ela se sentia vigiada o tempo inteiro, como se Richard estivesse observando cada passo seu. A constante sensação de estar sendo seguida não a deixava em paz. Uma noite, enquanto Bianca estava em casa, o telefone tocou. Era uma ligação desconhecida e, mesmo sabendo do risco, ela atendeu. Bianca, a voz do outro lado era baixa e rouca. Eu sei que você tem medo de mim. E sei que você não vai acreditar no que vou dizer. Mas, se você quer terminar com isso, venha até o lugar onde tudo começou. Eu estarei lá, esperando. Era Richard. E suas palavras ecoaram de maneira ameaçadora na mente de Bianca. Ele queria que ela fosse até ele. Queria mais uma chance para manipulá-la, para fazê-la cair em sua armadilha. Mas, no fundo, ela sabia que ele estava apenas jogando com sua mente, tentando fazê-la hesitar, sentir-se culpada ou vulnerável. Ela respirou fundo. Agora não era o momento de fraquejar. Ao contrário, era a hora de reverter o jogo. Com a ajuda de Laura e alguns contatos confiáveis, Bianca elaborou um plano para confrontar Richard de uma vez por todas. Eles sabiam onde ele estaria naquela noite e estavam preparados para interceptá-lo antes que ele pudesse fazer qualquer movimento arriscado. Era uma jogada arriscada, mas Bianca sentia que não havia outra escolha. A única maneira de realmente acabar com o pesadelo era confrontando-o de frente. Naquela noite, Bianca vestiu roupas discretas e saiu de casa, com um dispositivo de rastreamento no celular e um plano de contingência em caso de emergência. Laura ficaria em contato constante, monitorando a situação de longe. A tensão estava no ar, e Bianca sentia o peso de suas escolhas. Ela sabia que não poderia voltar atrás. Quando chegou ao local combinado, um antigo armazém abandonado onde Richard costumava se reunir com suas parcerias, Bianca percebeu que algo estava errado. O lugar estava silencioso demais. Havia uma sensação estranha no ar, como se Richard soubesse exatamente o que ela estava planejando. De repente, ela ouviu passos. A figura de Richard apareceu na penumbra. Ele estava sozinho, mas seus olhos estavam fixos nela, com uma intensidade que fazia o sangue de Bianca gelar. Você não deveria ter vindo aqui, Bianca, disse ele com um sorriso frio. Eu te avisei que não poderia fugir de mim. Bianca se manteve firme, sem demonstrar medo. Ela sabia o que Richard queria. Queria que ela cedesse, que ela se desesperasse, que acreditasse que ele ainda tinha controle. Mas ela não faria isso. Eu já não sou mais a Bianca que você conheceu, respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. Você perdeu o controle quando decidiu me manipular. E agora, Richard, está na hora de você pagar pelos seus erros. Com um gesto discreto, ela acionou o sistema de rastreamento em seu celular, sinalizando para Laura e seus aliados que estavam esperando para agir. Richard sorriu, mas havia algo de inquietante em seu sorriso. Ele não estava surpreso. Ele sabia que Bianca não estaria sozinha. Você acha que pode me prender em suas armadilhas? Você acha que pode me derrotar tão facilmente? Ele disse, avançando um passo. Você nunca me teve, Bianca. Nunca teve o controle. Antes que ele pudesse dar outro passo, Bianca fez um sinal, e a polícia apareceu, com Laura à frente, pronta para garantir que Richard fosse detido. A expressão de surpresa e raiva no rosto de Richard foi instantânea, mas não havia mais espaço para joguinhos. Ele estava cercado. Isso é o fim, Richard, disse Bianca com firmeza. Enquanto Richard era levado pelos policiais, Bianca sentiu um alívio profundo, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Ela sabia que ainda havia muito a fazer, que as consequências de tudo o que acontecera não desapareceriam da noite para o dia. Mas naquele momento, ela sentia que finalmente o pesadelo havia acabado. Ela estava pronta para recomeçar, mais forte, mais determinada e, mais importante, livre. Após a prisão de Richard, Bianca sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Tudo o que ela havia enfrentado ao longo dos últimos meses parecia ter chegado ao fim. Mas, ao mesmo tempo, um vazio tomou conta de seu coração. A luta havia sido árdua, e a sensação de que o pior estava por trás era confortante. Mas ela sabia que o verdadeiro recomeço ainda estava por vir. Enquanto o processo contra Richard seguia seu curso, Bianca começou a reconstruir sua vida. Ela se afastou de tudo que a conectava ao passado, decidindo deixar para trás a sombra da dor e da manipulação que haviam pairado sobre ela.
A cada dia, ela se sentia mais livre e mais forte, mas também sabia que a jornada para encontrar paz interior seria longa. Laura, sempre ao seu lado, ajudou Bianca a lidar com os aspectos emocionais do trauma. As duas se tornaram inseparáveis, e Bianca passou a confiar em Laura mais do que nunca. Juntas, elas buscaram terapias que as ajudaram a curar as feridas do passado, além de se dedicarem a novos projetos. Bianca, por fim, decidiu recomeçar sua carreira, retomando o que sempre amou: o design de interiores. Ela se dedicou a transformar espaços de maneira única e criativa, encontrando na arte do design um meio de expressar sua liberdade e sua reconstrução pessoal. "Você está florescendo, Bianca", disse Laura em uma de suas conversas. "Acho que você está encontrando algo que sempre esteve dentro de você, mas que nunca teve a chance de explorar até agora." Bianca sorriu, uma expressão serena que raramente via nos espelhos de sua antiga vida. Ela sentia que estava de fato se redescobrindo. Cada projeto, cada espaço que ela transformava, era uma metáfora para o que estava acontecendo em sua própria vida. Ela estava criando algo novo, algo que não era mais moldado pela dor e pelo medo, mas pela esperança e pela vontade de viver. Passaram-se alguns meses e a prisão de Richard se tornou notícia. Mas a notícia desapareceu das manchetes rapidamente. A sociedade tinha uma capacidade impressionante de se mover para o próximo escândalo, esquecendo o que havia sido, e Bianca não podia se permitir ser uma parte disso. Acreditava que a verdadeira justiça não estava em punições ou prisões, mas na liberdade de viver a vida como escolhesse, sem o peso do passado. Foi durante um evento de design que Bianca conheceu Lucas, um homem calmo e gentil, cujo olhar refletia uma compreensão silenciosa do que ela havia passado. Eles se aproximaram de maneira natural, e embora Bianca não estivesse pronta para se apaixonar novamente, havia algo nele que a fazia sentir-se segura, como se pudesse ser ela mesma sem precisar carregar o peso da solidão. Lucas entendia o que ela precisaria para seguir em frente e não a pressionava para reviver velhas dores. "Eu não espero que você me conte tudo de uma vez", disse Lucas em uma de suas conversas. "Eu sei que o tempo é o melhor remédio para as cicatrizes. Só quero que você saiba que estou aqui." As palavras de Lucas tocaram algo profundo dentro de Bianca, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia, talvez, se permitir confiar novamente. Mas não apressaria as coisas. Sabia que o amor, se fosse acontecer, viria no seu tempo, sem pressões, sem expectativas. Bianca estava aprendendo a se dar tempo para sentir e se curar. Enquanto isso, o processo judicial contra Richard seguia, mas a sua defesa tentava postergar o julgamento, usando recursos legais para prolongar o sofrimento. Ele parecia estar tentando controlar tudo até o fim, mas a postura de Bianca não vacilava. Ela sabia que o que ele fizesse ou dissesse não poderia mais afetá-la. Richard era uma sombra do passado, e ela estava mais forte do que jamais fora. Bianca decidiu também se envolver com causas sociais, focando em ajudar mulheres que haviam passado por situações semelhantes às que ela mesma viveu. Ela organizou eventos e campanhas para apoiar vítimas de abuso emocional, e ao fazer isso, sentiu que estava completando um ciclo. O que antes fora dor, agora se transformava em força. Sua história poderia servir de inspiração para outras mulheres que estavam, de algum modo, perdidas, assim como ela esteve um dia. Num fim de tarde ensolarado, enquanto caminhava pela cidade, Bianca parou diante de uma praça onde havia uma exposição de arte. Ela observou as pinturas, as esculturas e as fotografias, e por um momento, seu olhar se perdeu em uma pintura abstrata. As cores vivas e os traços ousados pareciam refletir seu próprio estado emocional, uma mistura de caos e beleza, de dor e cura. Ao se afastar, Bianca sentiu uma sensação indescritível de paz. Ela sabia que, apesar das feridas do passado, tinha encontrado o caminho para ser ela mesma novamente. O futuro estava em suas mãos, e ela estava pronta para escrevê-lo, sem medos, sem limitações. Ela sabia que ainda haveriam desafios pela frente, mas também sabia que nada poderia mais tirá-la do seu caminho. O pesadelo tinha finalmente ficado para trás, e Bianca estava pronta para viver sua vida como nunca antes.